Sejam todos muito bem-vindos à nossa live diária das 11 horas da manhã. E na live de hoje eu vou falar para vocês um tema super importante. Por quê? Porque muitas vezes você está com poucas reservas e você fica naquela dúvida. Será que a demanda está baixa ou será que eu não estou sabendo vender? Como posso saber, se essa demanda realmente ela não existe ou sou eu que não estou sabendo aplicar as técnicas, utilizar o método correto para prospectar novas reservas para a minha hospedagem? Então, hoje você vai descobrir como saber se exatamente a sua demanda, na sua região, ela está baixa ou é você que não está sabendo aplicar as técnicas e prospectar mais reservas. E saber disso vai deixar você mais perto de triplicar as suas reservas e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Nas minhas redes sociais, eu te mostro como é possível você triplicar suas reservas, posto vídeos diariamente com atalhos e obstáculos do caminho até você conseguir vender 3 vezes mais diárias. E tudo isso em poucas semanas, inclusive sem investir em anúncios. Então, o tema de hoje é exatamente esse. Estou com poucas reservas, demanda baixa ou sou eu que não sei vender as minhas diárias? Então, o que é esse obstáculo? O que é essa objeção? O que é que você está enfrentando exatamente? Um período de baixa demanda. Vamos entender primeiro. O período em que a demanda ou o interesse pelo destino, ele encontra-se, digamos, baixo, é basicamente uma baixa demanda. É óbvio, isso é muito óbvio estar falando sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto. É o período em que a demanda ou o interesse pela tua cidade ou pelo teu destino, ele encontra-se na baixa. Segundo ponto, cada cidade ele tem as suas características. Como, por exemplo, a gente tem cidades que se beneficiam por conta do sol, por conta do calor. Então, geralmente são praias, cachoeiras, trilhas. Porém, no período de chuva, essas cidades enfrentam uma queda na demanda. Então, um exemplo muito claro disso, as praias aqui do Nordeste. Começou a chover, começou a ventar, frio que aqui não existe, aqui só tem calor e chuva, aqui não tem frio. Então, aqui é calor ou chuva. Então, começou a chover, começou a ventar, acabou-se as praias, Ninguém vai frequentar mais as praias nesse período. E, porém, tem algumas outras cidades que elas se beneficiam por conta do frio. Então, geralmente são destinos de serra, algumas cidades mais específicas, Porém, já com calor, essas cidades experimentam uma queda na demanda. Por exemplo, Gramado, Campos do Jordão, são cidades que elas se beneficiam por conta do frio, Aquele clima frio, as pessoas vão para tomar um vinho, tomar um chocolate quente, mas quando vem o calor, a demanda dessas cidades tende a cair. E muitos de vocês perguntam, beleza, mas será que na minha hospedagem é assim também? Pelo fato dela ser um pouco menor, eu também enfrento essa baixa demanda, eu enfrento esses períodos? Óbvio, todo meio de hospedagem ele enfrenta a alta e a baixa demanda. Não existe nenhum meio de hospedagem, pelo menos eu desconheço, que ele viva sempre na alta estação. Ele está sempre vendendo, vendendo. Tem cidades que elas enfrentam menos sazonalidades. Por exemplo, as capitais. As capitais elas enfrentam menos sazonalidade porque ela tem alguns atributos, ela tem algumas características que favorecem essa diminuição na sazonalidade. Por exemplo, Porto de Galinhas. Porto de Galinhas é um excelente exemplo que a sazonalidade de lá é muito baixa. Por quê? Porque Porto de Galinhas está muito próximo do Recife. Ela está muito próxima também do aeroporto, ou seja, a grande maioria dos visitantes de Porto de Galinhas são visitantes que vêm do Sudeste, que vêm do Centro-Oeste, que vêm do Sul. Claro que também existe um turismo regional. Muita gente ali local ali de Recife vai muito para Porto de Galinhas. Mas quando a gente fala sobre turistas que vêm de outras regiões, o aeroporto está muito próximo, favorece muito a cidade. Outro ponto também, outra cidade também que tem uma sazonalidade um pouco menor, Pipa. Pipa, aqui no Natal, aqui próximo de onde eu moro, Pipa fica a 80 quilômetros, uns 70, 80 quilômetros aqui de Natal. Então, Pipa também, ela enfrenta pouca sazonalidade. Existe sazonalidade? Existe. Um pouco até maior do que Porto de Galinhas, mas ela também é uma cidade que tem demanda constantemente. De janeiro a dezembro, ela tem uma certa demanda. Obviamente que nos períodos de chuva tem uma queda, mas é uma cidade que não sofre muito. Diferente de outras cidades, como, por exemplo, Barreirinhas, os Lençóis Maranhenses. É o tipo de região que, quando
tem a estiagem, as lagoas ali dos Lençóis, elas secam, não tem ninguém. Então é um período que é muito baixa mesmo, não tem demanda na região. Então, isso são pontos que a gente precisa observar, que o fato de você hoje não estar recebendo reservas, está com poucas reservas, pode ser o motivo da baixa estação, como também pode ser o fato de você não estar sabendo vender, você não ter um método para que você aplique no seu Airbnb, na Booking, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu site. Então, isso também pode fazer parte, que são pontos que eu quero abordar aqui no decorrer dessa live. Outro ponto também é que muitos gestores também não conseguem contornar esse desafio, não conseguem se reinventar simplesmente por um único ponto, uma única peça-chave, que chama-se conhecer o hóspede-alvo, conhecer muito bem as pessoas que atendem. Isso é um fator que implica muito nas suas vendas. Por quê? Porque se você não conhece a fundo, em detalhes, as características, as preferências, as necessidades. Eu até fiz uma live anteriormente só falando sobre isso. E eu até compartilhei tela e fui fazendo passo a passo de tudo isso aí com vocês. Quem não assistiu essa live está, acho que está aqui embaixo do canal do YouTube. Você pode ver de outras gravações, né? Você pode ver minha lista de vídeos. Ou vocês que estão me vendo aqui no Instagram, eu acho que aqui embaixo consta-se também essa live, tá? Ela tá salva aqui, você pode olhar ali, onde eu faço a descrição de como que eu entendo quem é o meu público-alvo, porque eu sempre digo, não existe estratégia de marketing e vendas se você não sabe quem são as pessoas que você quer prospectar. É impossível. Você vai vender para quem? Para todo mundo? Você vai fazer uma campanha de marketing, uma estratégia de venda genérica? E é o que eu sempre digo, quem quer todo mundo, fica sem ninguém. Quando você quer abraçar todo mundo, você quer agradar casais, você quer agradar grupos, você quer agradar famílias, você termina sem ninguém, porque você não tem uma definição de quem é esse hóspede. No período de baixa estação, quanto mais você conhecer seus hóspedes, melhor é a sua preparação para isso. Ou seja, em termos de pacotes, em termos de serviços, em termos da preparação da sua estrutura. E quando eu falo isso, não é só para hotéis e pousadas, isso aí é algo totalmente plausível, né, aceitável isso aí para anfitriões também. Porque se, por exemplo, se eu tenho um meio de hospedagem que ele é muito focado para grupos, bota lá que eu tenho um apartamento, uma casa temporada, que são para 8 pessoas. Se eu vejo que a demanda está caindo para termos de grupos, né, como aconteceu aí na pandemia fortemente, os grupos diminuíram muito e aí começou a prevalecer casais, famílias com 1 ou 2 filhos, cara, eu preciso pivotar o meu negócio. Eu vou mudar as minhas estratégias. Então, se agora eu não atendo mais grupos, eu vou preparar o meu meio de hospedagem para que eu comece a receber casais. Como que eu faço isso? Estudando esse público. O que é que eles querem? Quem é casal, o que é que ele quer? Um lugar romântico, um lugar que tenha uma experiência bacana, 2. É isso que eles estão procurando. Uma família está procurando o quê? Um lugar seguro, um lugar que tenha entretenimento para as crianças, um lugar que tenha um local para que os pais consigam relaxar e, ao mesmo tempo, as crianças brincarem, para que a pessoa não tenha que estar o tempo inteiro correndo atrás de criança. Por isso que eu falei da segurança. Então, isso são pontos que, quanto mais eu entendo o meu público, eu consigo, né, superar esses obstáculos, essas barreiras, num período que tem uma baixa demanda. Próximo ponto, você entender, né? Até a galera aqui do Instagram também, fiquem atentos nisso aqui, vocês entenderem que o planejamento da sua hospedagem é feito de forma anual. Você não planeja mensalmente. Você tem que, por exemplo, agora a gente está se aproximando do final do ano, você já começou a entender, você já está assistindo várias lives que eu já fiz aqui, né? Eu faço lives diariamente, de segunda a sexta tem live todo santo dia aqui, onde eu vou trazendo estratégias, onde eu falo sobre público-alvo, eu falo sobre políticas, eu falo sobre formas de pagamento, eu falo sobre estratégias agora, como eu estou falando, de você identificar se o problema é uma baixa demanda ou você não está sabendo vender, eu falo sobre você identificar concorrente, cara, eu falo sobre precificação, é muita coisa. Se você for acompanhando cada um dos pontos que eu estou falando aqui, vai desenhando, vai anotando, quando for agora, né, no mês que vem ou em dezembro, você já começa a se planejar para o ano de 2022. Você já está se planejando. Por quê? Porque quando a gente tem um planejamento anual, a gente não fica ansioso e a gente não fica desesperado quando a gente não está vendendo num período de baixa. Então, por exemplo, se eu tenho o meu período de alta estação, aí eu estou com lá 85%, 90% de ocupação, estou vendendo super bem, as coisas estão fluindo, estão acontecendo,
E aí vai ter o período de baixa, porque começou a chuva, porque começou o frio, porque os hóspedes agora estão migrando para outras cidades, para outras regiões, para outros destinos. E aí você já sabe que aquele dinheiro que você ganhou no verão, você não pode gastar ele. Você não pode inventar de trocar de carro, você não pode inventar de uma viagem porque você acha que está com dinheiro, porque isso é mais do controle. Porque uma das coisas que eu muito observo é que a grande maioria dos gestores, eles não têm controle sobre as suas finanças. Ele ganha um dinheiro a mais, aí ele acha que aquilo ali vai se perpetuar, né? Que você sabe, ele parece que ele esquece que existe baixa estação, ele tá entrando, o caixa tá entrando, mas ele não segura aquela gordura para sobreviver, né? Digamos assim, para ultrapassar a baixa estação. Então, isso é o ponto. Então, por isso que eu falo que qualquer planejamento de qualquer hospedagem, seja um anfitrião, seja um hotel, seja uma pousada, o planejamento é anual. Então, para isso, você vai anotar todas as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, os seus prolabores, né? Tudo isso vai estar, as despesas variáveis, obviamente, vão estar de forma proporcional, porque você, através de dados históricos, você vai saber exatamente como foi a sua ocupação, quanto que você gastou, né? Quanto que você vai projetar mês a mês, para você ter o somatório, saber de quantas diárias você precisa e você ter todo o acompanhamento sobre isso. Como eu diríamos, né? Os especialistas falam, isso seria basicamente um track record que você tem, né? Ou seja, você vai analisando isso e vai vendo como é que está o ritmo de vendas, né? Uns gostam de falar o pace de vendas, o ritmo de vendas, e esse track record que você está fazendo, esse acompanhamento, você vai dizer, cara, eu preciso vender X diárias no ano, então vendi tanto agora, já estou com tantas de crédito que eu já vou jogar para o mês seguinte, eu já tenho a gordura, eu já vou fazendo, isso é controle. Isso é controle. É você não subestimar o seu negócio, né? A gente costuma muito, como diz uma frase do Bill Gates, a gente superestima, né, o que pode ser feito em um ano e a gente subestima o que pode ser feito em 10. Então, se você é uma pessoa organizada, se você é uma pessoa que tem controle sobre as suas finanças, dificilmente você passa perrengue. Eu vejo que quem passa perrengue é que não tem controle, tá? E eu podia dar exemplos para vocês aqui, até de alunos meus, né, que já passaram pela minha mentoria, alunos meus que já passaram pelas turmas dos cursos, que se sobressaíram muito bem diante das adversidades. E eu poderia dizer exatamente, por exemplo, o caso, né, que está sempre aqui na live, não sei se ela está aqui agora, a Ana, do Reis Palace Hotel, que a Ana enfrenta uma baixa estação entre os meses de novembro e fevereiro. Ana está localizada na cidade de Petrolina, que é uma cidade, digamos, uma cidade do interior, do sertão de Pernambuco, que está ali às margens do rio... Ai, meu Deus, agora me fugiu. Do rio... Acho que é o Rio São Francisco. É o Rio São Francisco, né? O Velho Chico. Está ali às margens do Rio São Francisco, né? Entre novembro e fevereiro é o período de baixa dela, por incrível que pareça. Por quê? Porque as pessoas que são naquela região, elas costumam viajar, geralmente final de ano, ali tem muita fazenda, né? Agricultura, fazenda de exportação de frutas, né? Manga, uva, né? Ali tem muita coisa desse tipo, então ali é um período de baixa estação. Então, no pensamento dela é o seguinte, o hotel era exclusivamente corporativo, né? Então, como nesse período de final de ano as viagens corporativas diminuíam, ela começou a investir em tentar atrair um público de família, que na cabeça dela não existia. Ela dizia, não, aqui é só corporativo. Aqui a maioria das pessoas que vêm para cá são pessoas do corporativo. E ela começou a pensar, cara, como é que eu faço para mudar esse jogo? Então, basicamente, né, claro que teve alguns outros detalhes, mas basicamente ela trabalhou e focou em 3 pontos. Primeiro dele, dentro das fotografias dela, né, nos portais de reservas, no Instagram, no site, ela procurou focar em quartos triplos e quádruplos, ou seja, quartos mais para a família. E aí a gente observou isso através dos relatórios na época, de que ela vendia muito quarto individual e quarto duplo. Quando eu olhei por que os quartos triplos e quádruplos não vendiam, eu percebi que a diferença tarifária era muito alta. Eu falei assim, o que justifica essa diferença tarifária? Eu faço de forma proporcional, faço não. Não dá para acompanhar, por exemplo, para uma pessoa meu quarto custa 100, para 2, 200, para 3, 300 e para 4, 400, não é essa proporção que anda, não é assim que anda. Então eu percebi que os quartos estavam muito caros, então talvez isso poderia ser um motivo que poderia estar obstacularizando ela, né? Acho que não sei se existe essa palavra, mas poderia estar criando obstáculos e impedindo ela de receber mais reservas. Esse foi o primeiro ponto. Então, a gente deu destaque a quartos triplos e quádruplos. Segundo ponto, a gente buscou encontrar um preço justo, né? Desde que ela também tivesse imagem de lucro,
para que pudesse ter mais saída nessas categorias. Então, você sabe que, basicamente, o custo do quarto vazio, né, um tema que eu toco muito aqui, para quem já me acompanha sabe que a sigla do custo do quarto vazio é o cost par. O custo do quarto vazio, ele é basicamente o mesmo, independente das categorias. Claro que vai existir uma variação aí por conta de público, né? Por conta da ocupação, um quarto triplo, pô, vai gastar um pouco mais de água, o café da manhã para 3 pessoas, né? Isso relacionado mais a hotéis, daqui a pouco eu dou um exemplo sobre a parte de anfitriões, mas a gente identificou isso e diz assim, cara, não justifica toda essa diferença. Então vamos diminuir o preço para a gente ter mais saída. Dito e certo, ressaltou os quartos triplos nos portais de reservas, no Instagram, no site, reduziu esse preço, né? Aproximou mais o preço para que ele tivesse mais saída, consequentemente trouxesse mais margem de contribuição. E o terceiro ponto, a gente começou a focar mais nas fotos do café da manhã, porque o público de lazer, ele foca muito no café da manhã. O público de lazer, ele gosta mais, né, de ver fotos do café. Você sabe como as pessoas são, né? As pessoas vão sair de férias e querem ver aquele café da manhã com bolo, né, com vários produtos, né, iogurtes, etc. Então, isso foi um ponto que realmente fez bastante diferença. Então, esses 3 pontos viraram um jogo dentro do meio da hospedagem dela. Claro que tiveram algumas outras ações pontuais, né, como tarifárias, uma compra antecipada, alguns outros detalhes, mas basicamente isso foi um ponto que conseguiu trazer um público família, onde na cabeça dela só existia um corporativo. Então aí tá, estou com poucas reservas, né, no caso, trazendo o tema da live, estou com poucas reservas durante o final de semana. Será que a demanda é baixa ou sou eu que não estou sabendo vender as minhas diárias? Então, esses 3 pontos viraram o jogo e, consequentemente, né, quem já acompanhou aí alguns eventos que eu já fiz, ela já deu um depoimento que ela conseguiu já triplicar as reservas dela, né, que esse é o intuito principal do método que eu compartilho com vocês aqui todos os dias, exaustivamente, aqui no Instagram. Próximo ponto, eu queria dar um exemplo em relação ao Eduardo. O Eduardo, ele tem lofts, né, na cidade de Palhoça, é uma cidade que fica ali vizinha à Grande Florianópolis, né, acho que em torno de 18 quilômetros de distância. E Eduardo, ele começou, né, no caso, a primeira temporada dele, ele ainda não tinha atravessado, né, o frio de Santa Catarina. Né? Palhoça, como vocês sabem, é uma região ali de praia, né, uma região ali litorânea. E ele, obviamente, ele estava, né, um pouco apreensivo de como seriam, né, essas vendas durante o período frio. E aí, o que foi que ele fez? Ele começou a focar nos pontos fortes, direcionando o meio de hospedagem dele para casais. Então, ele começou a transformar os loft dele em uma experiência única. Ou seja, decoração do local belíssima, né? As fotos provocam desejo, porque ele oferece kits românticos, espumantes, queijos, personalização com pétalas de rosa, velas, odores, né? Assim, a aromatização do ambiente. E ele, sem falar que, pelo fato dele ter tido um passado, né, uma experiência anterior em ter trabalhado numa multinacional, era um cara que dominava muito bem a parte de vendas. Então, uma coisa que muitas pessoas não fazem são receber cotações. Muitos de vocês aqui já não receberam cotações e simplesmente vocês não entraram em contato para saber por que o hóspede não fechou. Às vezes tá faltando só um empurrãozinho. Cara, eu não fechei porque, pô, se eu esperava pagar uma diária de X, a tua diária tá um pouquinho acima. Aí você olha ali para tua ocupação, o mapa tá baixo, você tem margem para trabalhar, mas você às vezes não liga e perde uma venda por conta de um follow-up. Então ele negociava muito bem, fazia follow-ups, trabalhou muito bem o quesito de experiências, né? Então, nesse período aí, às vezes, num período de baixa demanda, ele trabalhar o período de experiência, isso provoca. Né? Por quê? Eu poderia até dizer para vocês, né, até citar o meu caso mesmo, eu sou o tipo de pessoa que eu viajo muito na baixa estação. Eu não gosto de viajar na alta estação, eu gosto de ir na contramão do fluxo. Eu sou assim. Então, por exemplo, tá rolando praia. Eu prefiro, claro, obviamente que o lugar que eu mais gosto é praia, né? Mas, obviamente, eu prefiro procurar cidades que são menos conhecidas. Eu gosto muito desse ambiente, eu não gosto de cidades muito tumultuadas. Então, esse é um dos pontos. Então, que existe uma demanda, existe. Só que você tem que saber vender para essas pessoas. Obviamente que todo meio de hospedagem atravessa uma baixa demanda, mas se você souber vender, se você conhecer quem são as pessoas que você quer atrair, consequentemente você vai conseguir, né, ter fluxo de reservas,
Obviamente, não tanto quanto a alta estação, o seu período mais forte, mas você consegue atravessar muito bem, desde que você conheça muito bem o seu hóspede e consiga oferecer experiências únicas, né, que conectem com ele, conectem com as preferências, com as necessidades, né, com os anseios que essa pessoa busca, né, durante a sua viagem. Deixa eu olhar aqui. Próximo ponto também, né? Deixa eu ver meu roteiro aqui. Outro ponto também em relação ao seguinte: como é que eu vou identificar, Lagreca, se a demanda ela tá baixa, né? Ou se eu não estou sabendo vender? Então a gente poderia ir para dicas mais práticas, né? São dicas mais práticas que eu poderia estar compartilhando com vocês. Primeiro ponto, para você identificar se a demanda está baixa ou se você não está sabendo vender, observe a cidade. Como assim, Lagreca, eu vou observar a cidade? Presta atenção, os pontos turísticos. Como é que estão os pontos turísticos da tua cidade? Estão movimentados? As praias, os museus, né? A rua principal, os restaurantes, os bares. Como é que estão esses lugares? Como é que estão os pontos turísticos? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você conversar com os comerciantes locais que dependem de turistas. Então, aquela feirinha de artesanato que tem, né? O pessoal que faz o receptivo, pergunta como é que está o movimento. O movimento está bom, o movimento está ruim. Quando você se informa com essas pessoas que estão com, né, com o dia a dia ali na estratégia, com a pele em jogo, digamos assim, né? O skin in the game, que as pessoas estão ali dentro, o cara sabe. Você sabe, o cara vai dizer, não, essa semana tá fraco, teve poucos voos, teve muitos voos que foram cancelados. Taxista sabe muito sobre isso. Taxista sabe na hora. Taxista, motorista de Uber, o cara sabe na hora se o movimento tá bom ou tá ruim. Ele sabe. Outro ponto, né? Geralmente os bares e restaurantes que são mais frequentados por turistas, você vê o movimento à noite. Como é que tá o movimento? Se tá bom, se tá ruim. Então, pontos turísticos, conversar com comerciantes, taxistas, motoristas de Uber, bares e restaurantes, observar o estacionamento dos hotéis e pousadas. Às vezes eu faço isso. Às vezes, quando eu vejo que a demanda aqui tá baixa, eu começo a andar aqui na região e vou procurando. Eu vou olhando aqui para ver assim, como é que tá a demanda, né? Como é que tá os hotéis, as pousadas, como é que estão? Porque se eu vejo que o estacionamento deles estão bom, cara, então é sinônimo de que eu não estou sabendo vender. Outro ponto também em relação a você saber, a procurar saber com empresas, né, fóruns receptivos, você saber de outras empresas que fazem passeios aí, né, não exclusivamente receptivo. Procura saber outros passeios, sei lá, aqui em Natal tem passeio de buggy, aqui em Natal tem passeios de quadriciclos, né, tem outros, né, lazeres aqui na cidade. Você procura se informar e você vai saber. Obviamente, se a demanda tá boa, você demanda é ruim. Se a demanda estiver boa e sua ocupação tá baixa, que você talvez não esteja sabendo vender. Outro ponto também importante que eu queria ressaltar é você falar o seguinte: eu consigo reverter uma baixa demanda? E como que eu faço isso? Né? É um ponto que vale a pena a gente também tocar. Eu acho que assim, qualquer meio de hospedagem ele tem um potencial de gerar demanda, desde que ele trabalhe os seus diferenciais. Ou seja, como eu falei, eu sou o tipo do viajante que eu viajo geralmente na baixa temporada, ou eu vou em contramão do fluxo. Então, por quê? Porque os preços são mais acessíveis viajar na baixa temporada, porque tem menos tumulto, tem menos aglomeração, independente de pandemia ou não. Eu falo porque eu não gosto de lugar tumultuado, não gosto de lugar com muita gente. Eu não gosto. Eu prefiro escolher praias mais desertas, mesmo que não tenha uma estrutura bacana, mas eu prefiro. E o terceiro ponto, em relação ao atendimento, eu acho que o atendimento é melhor. Tá? Eu vejo que tem um atendimento melhor quando você vai para lugares que são menos procurados ou quando você vai na baixa estação. Então, dentro da metodologia que eu ensino para vocês, né, que eu ensino, né, que eu compartilho diariamente aqui nas redes sociais, que eu ensino para os meus alunos, existe uma forma que você tem, né, de gerar demanda. Então, o primeiro ponto é você observar, tem demanda e eu não sei vender, aí você vai ter que aprender estratégias de vendas. A gente poderia falar aqui sobre os 9 pilares, você trabalhar bem com suas fotografias, trabalhar bem seu conteúdo, trabalhar bem suas avaliações, trabalhar suas políticas, disponibilidade, ver se o preço está certo, a visibilidade, a distribuição, não ficar refém de um canal, e a diversificação tarifária. Porque eu falo para vocês que um único imóvel ou um único quarto de hotel e pousada, ele pode ter 16 preços diferentes.
16 tipos de tarifas trabalhando simultaneamente. E quem vai escolher esse preço, eu sempre digo para vocês que não sou eu. Isso aí é o público, é o dispositivo que ele compra, é o canal que ele está comprando, é o período que ele está comprando, mas eu proporciono condições. Mas esses são os pontos que, se você observar que tem demanda, vale a pena você trabalhar, né, esses 9 pilares para você converter e, obviamente, você também trabalhar o que eu gosto muito, chama-se marketing de conteúdo. Eu fazer um marketing de conteúdo que é um marketing completamente diferente de um marketing tradicional. No marketing de conteúdo, a gente tem um marketing através do reconhecimento, aonde eu auxilio o meu hóspede, eu passo informações, eu ajudo ele na viagem dele e, consequentemente, eu me torno uma boa atração para ele. Ou seja, eu me torno um local atrativo para ele. Porque eu vou instruindo ele do que fazer na minha cidade, né, dos passeios, dos restaurantes, da culinária, falo sobre mim, falo sobre a minha hospedagem, falo dos cuidados que eu tenho, falo dos benefícios de se hospedar comigo. Presta atenção que eu falei benefícios, não falei características. Então, tudo isso são pontos que geram reconhecimento, completamente diferente daquele ponto do marketing tradicional, que é a promoção, baixa ocupação, se hospede comigo, né? Preço baixo, preço baixo, preço baixo, preço baixo. É aquele tipo de marketing chato de fazer. É chato de fazer. E é chato até de ver. Porque, por isso que eu digo para vocês, se a demanda está alta, ou a melhor forma que você tem de vender mais fácil e mais rápido é através dos portais de reservas, trabalhando os 9 pilares que eu acabei de citar anteriormente. A demanda caiu, como é que eu faço para criar essa demanda, Lagreca? Primeiro ponto, marketing de conteúdo, que é o marketing de reconhecimento contra o marketing de convencimento, que é do tradicional. Eu odeio convencer as pessoas. As pessoas têm que reconhecer de que eu sou uma boa opção para elas, de que eu consigo atender o que ela está precisando. Isso é o que eu sou a favor. Outro ponto que dentro do marketing de conteúdo tem que ser ressaltado são os seus diferenciais. Se você não tem diferenciais, se você não tem uma proposta de valor muito clara, obviamente que fica difícil você criar uma demanda. Porque se você não tem nada que justifique a pessoa querer ficar com você, por que eu vou ficar com você? O que é que você me oferece? O que é que você tem que eu posso ir para você numa baixa demanda ou não vou procurar um lugar mais bacana durante a autoestação? Entende? Então, esses são pontos. Então, os diferenciais, como eu sempre digo, você pode criar, você pode explorar, você pode descobrir os potenciais até que você nem sabia que tinha. Né? Então, esses são pontos. Explorar, criar, construir, preparar, enfim, você tentar, né, ressaltar esses pontos fortes para que as pessoas identifiquem você como uma boa opção, através do marketing de conteúdo. Outro ponto também relevante é você explorar as suas fotografias com esses pontos relevantes, né, que são seus diferenciais, que são os benefícios, através das plataformas, né, Booking, Airbnb, Instagram, Facebook. Sem falar que, dentro dessa jornada toda que a gente vem falando, a gente falar sobre preços atrativos. Eu estou fazendo uma série de mentorias com os meus alunos. Eu acho que muitas das pessoas podem acompanhar nos meus stories aqui. Você vai ver que tem umas fotos de alguns alunos que eu estou fazendo mentoria. E o que acontece? Eu percebo, né, que muitos deles não trabalham uma diferenciação tarifária. Isso muito, né, muito mais direcionado para o campo dos anfitriões. Tá? Por quê? Porque eu percebo que os anfitriões, eles trabalham uma tarifa estática. Ele vai lá, meu preço é 200. Aí ele coloca R$200 o mês inteiro. O mês inteiro. E não é assim que funciona. Se você vende bem no final de semana, no seu período de dia de semana, você vai ter que trabalhar um preço mais baixo. Por quê? Porque se você já vende bem no final de semana e no final de semana e no dia de semana a demanda está baixa, eu preciso também dar uma ajudinha, um impulso para que a demanda também aconteça. Então, trabalhando marketing de conteúdo, trabalhando os meus diferenciais, explorando as minhas fotografias, trabalhando preços atrativos, eu consigo criar uma demanda. Sem sombra de dúvidas, eu consigo criar uma demanda. Mas isso é um trabalho que eu costumo dizer de médio para longo prazo. Porque muitas vezes a gente sabe, né, e mais falando agora também direcionado para o público de anfitrião, que a maioria deles, né, a maioria de vocês, dependem muito das plataformas. Se o Airbnb não vende, você para de vender. Se a Booking não vende, você para de vender. Então, você entender esses jogos, esse cara, e aí? Se a Booking não está respondendo, se o Airbnb não está respondendo, eu faço o quê? E é aí que entra o Instagram, é aí que entra o Facebook, é aí que entra a ferramenta do WhatsApp, é aí que entra a ferramenta do e-mail marketing, que não são temas
dessa live de agora, mas são ferramentas que você provoca a demanda através do quê? Novamente, do marketing de conteúdo. E para eu fazer o marketing de conteúdo, o que eu preciso? Conhecer muito bem quem é o meu hóspede, o que ele quer, o que ele precisa. Porque aí eu vou direcionar minhas postagens, eu vou direcionar minha mensagem para esse hóspede. Por isso que eu falei anteriormente, estou com a demanda baixa, tem que conhecer seu hóspede-alvo. Se a demanda está alta, eu também preciso conhecer o hóspede-alvo, obviamente, mas basta que eu trabalhe meus 9 pilares que eu já consigo ter uma reação rápida. Eu consigo reagir rapidamente. Mas, no caso de uma demanda baixa, mais do que nunca, eu preciso conhecer o meu hóspede-alvo. Eu tenho que saber o que ele quer, o que ele busca, porque aí eu trabalho marketing de conteúdo, foco nos meus diferenciais, exploro isso através das fotografias, que são a minha vitrine no mundo online, né? É a vitrine da loja do shopping, a minha vitrine no mundo online são as minhas fotos. Trabalho preços atrativos para que eu pudesse estimular essa demanda, como eu viajo em períodos de baixa demanda, porque os preços são melhores e eu tenho uma experiência igual do que o cara que está na autoestação. E para mim não vejo diferença nenhuma. Então, eu viajo nisso, então, por conta dos preços mais atrativos, eu consigo fazer uma viagem até, às vezes, 60%, 70% mais barata, né? Ou seja, sei lá, a pessoa cobra aí, eu pago, não mais barato, desculpa, usei o termo errado. Eu consigo pagar um preço, às vezes, 60%, 70% do preço cheio. Então, a pessoa cobra, sei lá, um pacote de R$1.000, eu consigo fechar esse mesmo pacote por R$700, 750. Então, eu tenho uma economia aí de 200, 300, R$400, dependendo do período, e eu usufruo da mesma estrutura do que aquele cara que estava lá na alta temporada. Então, para mim, isso é muito vantajoso, desde que eu tenha preços atrativos e, por fim, boas experiências. O que são experiências? Cara, é como você quer que o seu hóspede se sinta dentro do seu meio de hospedagem. Como que eu quero a sensação, como que eu quero que o meu hóspede entre no meu apartamento, como que eu quero que o meu hóspede entre no meu hotel, entre na minha pousada, e como é que eu quero que ele se sinta, qual é a sensação que eu quero que ele tenha. Isso é experiência. Desde a arrumação, desde o cheiro, desde um kit de boas-vindas, desde um brinde, desde um serviço que você possa oferecer, um jantar customizado, mas tudo, obviamente, tudo isso é pago, mas você trabalhar esses pontos, porque aquilo são boas experiências. Então, você entender, experiência nada mais é do que como você quer que o hóspede se sinta na sua acomodação, na sua propriedade. É isso a experiência. Então, essa combinação é exatamente o que eu ensino para os meus alunos, né, dentro do método hospedagem lucrativa, que é o método capaz de triplicar as suas reservas. Então, todos esses passo a passo que eu vou passando aqui, pô, Greca, a demanda, não estou com poucas reservas, a demanda está baixa, eu já passei todo o passo a passo. Como é que eu sei que a demanda está baixa? Tudo aqueles pontos que eu acabei de analisar. Pontos turísticos, comerciantes, taxistas, motoristas de Uber, receptivos, bares e restaurantes. Ali vai me dar uma noção se a demanda está alta ou está baixa. Estacionamento de hotéis e pousadas, ali eu tenho como ver. Ou até mesmo na minha própria plataforma. Eu tenho como ver a quantidade de vezes que eu apareço nas pesquisas, a quantidade de hóspedes que clicam no meu anúncio, a quantidade de hóspedes que convertem o clique numa reserva. Eu tenho como ver. Eu posso estar aparecendo muito, mas não estou convertendo. Então, às vezes, não é problema de demanda, é o problema que eu falei dos 9 pilares. Às vezes, meu preço está errado, às vezes, a minha fotografia não está legal, às vezes eu não estou trabalhando muito bem minhas políticas, que foi o tema da live que eu fiz ontem, ou foi anteontem, acho que não, a de ontem. Ontem foi domingo. A live de ontem eu falei sobre políticas, que às vezes você está com o preço certo, mas as políticas estão erradas. Então, isso são pontos que tem que ser observado. E aí, com a baixa demanda, o que eu falei, entenda quem é o seu hóspede-alvo, estude ele muito bem, produza conteúdo, ressalte seus diferenciais, trabalhe muito bem suas fotografias, explorando seus pontos fortes, trabalhe preços atrativos e, por fim, faça uma boa experiência com o seu hóspede, porque são as boas experiências que atraem e que marcam memórias, né? Ou seja, uma boa experiência, aquilo ali gera memória, né? Gera satisfação, gera indicação, gera uma boa avaliação. Então, é uma série de fatores positivos que uma única atitude pode te trazer, né, ao longo do tempo. Beleza? Então, turma, essa foi a nossa live. Você que está vendo aqui no YouTube, não deixa de deixar um like aqui, né, no nosso vídeo aqui, não deixa de curtir o vídeo, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você também tiver interesse, aqui embaixo desse vídeo aqui tem a nossa lista de espera do método hospedagem lucrativa. Tem o link do Instagram, tem o link do Facebook e tem o link
do canal do Telegram, que é o canal onde fica mais fácil a nossa comunicação, porque eu tenho certeza que todas as mensagens que eu colocar, eu tenho a certeza que você vai receber. Então, basta você clicar aqui embaixo desse link que você vai receber, tá bom? Obrigado pela sua participação. Pessoal aqui do Instagram, muito obrigado por vocês estarem presentes aqui. Não deixe de curtir o vídeo aqui. E você que quiser estar mais próximo de mim, quiser receber todas as notificações de todos os conteúdos que eu posto, aqui na minha bio tem um linkzinho, um Linktree. Você pode clicar lá e aí tem o canal do YouTube, tem o canal do Telegram e tem a lista de espera se você quiser se tornar meu aluno do Método Hospedagem Lucrativa, tá bom? Queria agradecer a presença de todos, fiquem com Deus e amanhã, às 11 horas, teremos nosso encontro novamente aí, trazendo um tema bacana para estar compartilhando com vocês, para que vocês consigam cada vez mais vender aí no seu meio de hospedagem, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um bom dia e até amanhã.